Gente, boa noite. Meu nome é Felipe. Eu sou presidente do Centro Acadêmico de Direito lá da UEMA. E a gente tem a honra de apresentar hoje a palestra O Fascismo Ontem, Hoje e Como Combater, que é o Antifascismo. A gente conta hoje com a presença do professor Rafael Carlos, que é professor da Rede Pública e Privada de Sociologia aqui em São Luís, e com o professor Saulo Formiga, que é professor de Geografia e Atualidades, também da Rede Pública e Privada daqui de São Luís. Eu passo a palavra aos palestrantes e eu espero que vocês aproveitem a live. Muito obrigado e perdão aí pelo nosso pequeno atraso. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Queria agradecer o convite, é uma honra estar participando desse ciclo de palestras da galera boa aí de Direito da UEMA, né, do pessoal do Caluta. Fiquei muito honrado com o convite. E a gente vai aqui falar um pouco sobre, inicialmente, o surgimento do fascismo, as características gerais do que é esse regime de governo e de que forma isso se reacendeu na contemporaneidade, sobretudo nos eventos, né, dos últimos tempos aqui no nosso país e no mundo como um todo também. Meu nome é Rafael, sou professor de Sociologia da Rede Pública e Privada de Ensino, aqui no Maranhão, em São Luís e Itapecuru. E ao meu lado aqui, junto aqui comigo na discussão, a gente vai ter o professor Saulo Formiga, que vai poder se apresentar agora para vocês. Saulo, a deixa é sua, se apresente para a gente poder começar o debate. Obrigado. Aí, vamos lá, gente. Eu sou o professor Saulo Formiga, como o Rafael já colocou, o Felipe também. E assim como o Rafael, a gente fica muito honrado, né, de bater esse papo aqui direto com vocês e de ver todo esse movimento que, na verdade, hoje o centro acadêmico, todas essas ligas acadêmicas, elas têm feito nesse Brasil da atualidade. Esse movimento estudantil, gente, de conscientização, de politização, ele é fundamental na formação da cidadania, ele é fundamental na formação desses indivíduos que vão herdar, né, essa animação social, que vão herdar o enredo, né, dessa dinâmica social e que, sem dúvida, desde cedo já estão aí engajados nesse processo de esclarecimento. Eu acho que a gente, como professor, Rafael há de concordar com isso, a gente tem que fazer esse papel mesmo de levar informação, de levar discussão, e quebrar essa ideia, né, de que o professor aprende quando ensina, né? E se a gente debater com vocês aqui hoje e debater com outra turma, por exemplo, num outro dia qualquer, a dinâmica do debate vai ser outra completamente diferente, exatamente por conta da heterogeneidade que forma essa sala, tá? Então, eu espero que a gente possa trazer aqui um papo bem gostoso para vocês, né? Ele se faz muito necessário num momento como esse, né? Um momento que a gente está passando, extremamente escorregadio, principalmente do ponto de vista democrático, não é isso? Mas aí o Rafael vai começar com esse bate-bola gostoso aqui durante este... A gente começa falando como surgiu o fascismo, de onde vem essa palavra, qual é a origem desse tal de fascismo, que muita gente posta nas redes sociais, que xinga o colega, o amigo, aquele que discorda das suas ideias, mas às vezes não sabe muito bem aquilo que está falando, ou aquilo que significa o sentido que carrega essa expressão. Muito bem. Fascismo é uma palavra de origem italiana, né? O início da palavra fascismo vem de fatio. Ismo vem lá do grego, crença, etc. Mas fascismo deriva de fatio, que em italiano significa algo como viga. É exatamente o símbolo de um partido que foi muito importante no período pós-guerra na Itália, que é o Partido Nacional Fascista, cuja sigla é PNF. E esse mesmo partido, representado ali, encabeçado por Mussolini, ele vai depois se chamar Partido Republicano Fascista, ele vai mudar a sigla já na década de 40, mas isso são apenas detalhes. O que eu quero dizer é que o fascismo ele tem uma origem, ele tem um lugar, ele tem uma época específica, ele tem uma conjuntura na qual ele se originou. E essa conjuntura ela é exatamente o período pós-Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que a Itália e a Alemanha, que são os países que mais a gente faz alusão quando se lembra de regimes totalitários, no caso do fascismo e também do nazifascismo, um deles está do lado derrotado da Primeira Guerra, que é a Alemanha, e outro dele, e a Itália, no caso, ela está do lado vencedor, mas ela foi meio que enganada com os tratados posteriores à guerra, inclusive com perda de território e muitas outras consequências que foram devastadoras do ponto de vista político, econômico, social, também para a Itália, assim como para a Alemanha. Então, a Itália é o berço do fascismo.
foi nesse contexto, final da Primeira Guerra Mundial, que surgiu na Itália algumas unidades paramilitares, chamadas de fatti de combatimento, traduzindo para o português, unidades de combate. Então, o início do fascismo como regime político está diretamente ligado a esses grupos paramilitares, que existiam por conta de uma circunstância, de uma situação de crise econômica, política e social que a Itália, naquele momento, atravessava devido ao final da Primeira Guerra e devido aos acordos que foram extremamente maléficos para a sociedade Itália, para o país Itália. Tem um detalhe muito importante que eu quero te chamar a atenção, que Itália e Alemanha são países de unificação tardia. Eles se unificaram somente no século XIX, diferente da maioria dos países europeus. Então, a ideia de nacionalidade era uma coisa que ainda estava sendo germinada antes da Primeira Guerra Mundial. Não se tinha ainda esses símbolos, esses semióforos, esses signos pátrios, nacionalistas, como se tem hoje em dia, por exemplo, como a gente percebe, né, hoje em dia. Então, essa construção ela foi meio que barrada, ela foi interrompida por conta da Primeira Guerra Mundial também. Essa identificação com a nação, esses símbolos nacionais, né, esse apelo a essa identidade, que é a identidade nacional, que unificava ali os italianos e os alemães, etc. E tal. E essa construção de uma identidade, essa reconstrução, melhor dizendo, ela parte de uma época extremamente complicada, de uma época de crise, de uma época onde o panorama era muito mais negativo do que positivo, certo? E aí os italianos, liderados por Mussolini, que aparece naquele momento como um salvador da pátria, como alguém ali que as pessoas confiavam que poderia liderar um processo de reconstrução econômica, de reconstrução social, de revalorização da identidade italiana, ele acaba sendo ali a referência do fascismo, a referência desses fatti de combatimento, dessas unidades de combate, que depois originam, em 1921, o Partido Fascista, o Partido Nacional Fascista, cujo lema, inclusive, é Fascismo e Libertà, fascismo e liberdade, era o lema do Partido Fascista Italiano. E esse partido era composto, sobretudo, por membros provenientes ali da classe operária, da classe trabalhadora, que foi a classe que, obviamente, mais sofreu com a crise econômica. Essa identificação inicial com a classe trabalhadora traz à tona algumas discussões atuais sobre o fascismo ter sido ali uma vertente, talvez, do socialismo, dos movimentos trabalhistas de esquerda. Porque a gente sabe que não é verdade. Porque apropriou-se desse significado, da ideia de estar ali presente muitos trabalhadores, muita gente da classe operária, mas a prática de governo fascista ela foi uma prática que não foi semelhante àquilo que o socialismo, o comunismo, ou a esquerda tradicional geralmente defendia. Pelo contrário, o fascismo se caracteriza, inclusive, por ser anticomunista, por ser antissocialista, por ser antidemocrático e até por ser antiliberal também. Então, percebe que, ao mesmo tempo, o fascismo consegue ser contra a direita liberal e contra a esquerda tradicional. Por isso que é meio complicado, né, a gente definir inicialmente, quando surge o movimento, o fascismo, como algo que seja necessariamente de esquerda ou de direita. Ele é contra dois modelos tradicionais do que a direita representa, o liberalismo, e do que a esquerda representa, o socialismo e o comunismo. E aí, para fechar essa primeira parte, para dar voz para Saulo também, nesse primeiro contexto, existe ali, por parte dos regimes totalitários europeus, tanto fascismo quanto nazismo, uma ideia de espaço vital, que os italianos chamavam de spazio vitale e os alemães chamavam de Lebensraum, que é um termo que vem da geografia de Friedrich Ratzel, né, que é um cara que o Saulo tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Então, existe essa questão territorial, além do ultranacionalismo, além da tentativa de construir uma identidade, de reconstruir uma identidade pautada nos símbolos nacionais, de até mesmo um certo autoritarismo, uma postura, uma estética militarizante nesses movimentos que deram origem ao Partido Fascista. A gente não está nem falando ainda do fascismo no poder. A gente está falando da legitimação dessa ideia, da criação do partido, né? E aí, logo depois, a história vai nos contar que, em pouquíssimo tempo, por conta dessa crise de identidade, dessa crise de sentimento de pertencimento por parte dos italianos,
eles se agarram na figura de Mussolini. Aquela identificação de classe trabalhista do operário, ela perde espaço para a identificação em relação a um grande líder. A um grande líder que vai levar a nação, ou que é capaz de levar a nação ao pleno desenvolvimento, é capaz de tirar a Itália daquela crise que atravessava ali no final da Segunda Guerra Mundial. Eu passo a bola para Saulo, para ele explicar para a gente exatamente essa questão da territorialidade, essa questão do domínio, né, do espaço vital que tanto italianos quanto alemães passaram a defender ali por volta da segunda década do século XX. Beleza, Saulo? A bola está na hora, Rafa. Acho que você foi bem objetivo e bem limpo, vamos dizer assim, né? Direto ao ponto, e é assim que a gente deve ser. Ainda mais porque eu acho que todo mundo quer saber o que tem a ver o fascismo com essas manifestações, né, que nós estamos tendo hoje em dia, né? Acho que era a grande pergunta que está em pauta. Mas aí, lembrando da história, como você fez muito bem, há uma teoria, inclusive, do Leandro Condé, né? Leandro Condé. Ele tem um livro bem interessante chamado Introdução ao Fascismo. Tu deve conhecer, Rafael. E ele fala bem ali uma coisa interessante. A gente vê a Itália tendo como terreno fértil para o surgimento desse movimento, o mundo pós-guerra, né? O mundo pós-guerra, a Itália sai vitoriosa da guerra, mas ela é a que menos ganha, né? Então, o que ela investiu dentro desse processo, dentro desse contexto da guerra, não foi suficiente para o que ela ganhou, não foi em balanços econômicos, não foi beneficiada, ela não foi beneficiada do ponto de vista econômico. Na verdade, ela teve mais perdas do que ganhos. E aí, logo depois, vem a crise, né, a Grande Depressão. E aí ela vai à lona, literalmente à lona. E quando você pega essa Itália aí, dos anos 20, completamente arrasada, você vai ter uma alta taxa de desemprego, você vai ter a fome, né? Você vai ter os problemas sociais mais agravados. Então, tudo isso, sem dúvida, como o Rafael já lembrou bem, gente, ele é um terreno fértil para quê? Para que uma nova identidade, pelo menos ideológica, política, ela possa surgir. E é exatamente isso que você vai ver, tanto na Itália quanto na Alemanha, né, como foi colocado. Mas o Leandro Condé traz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: apesar desse movimento, né, ter visibilidade com as massas, ele acaba sendo oriundo de um jogo de interesses da burguesia, né, que é ali a aliança do capital industrial com o capital financeiro, que estava começando a surgir naquele momento. E aí, quando você junta os dois, é um único propósito: controlar o capital. A formação bem aí é o que eles chamam de capital monopolista de Estado. Capital monopolista de Estado. Ou seja, eu tenho a burguesia com o interesse, claro, de ter a dinâmica econômica retomada, mas sob sua tutela. E aí é um link muito forte, Rafael, né, turma, com a relação que nós vivemos hoje no Brasil. Quem é que realmente investe nessas campanhas? Quem é que está por trás do que a gente está vendo aí, inclusive, de várias operações da Polícia Federal? E o que elas estão mostrando para a gente é que existe muito capital em jogo, né? Muito capital em jogo. E quem é que lança a mão desse capital? Pelo que eles estão mostrando, grandes empresários. Né? Grandes empresários. Então é como se a história estivesse se repetindo, só que com grandes mudanças, é verdade, com várias diferenças. No caso da Itália e da Alemanha, havia sim um interesse industrial. Quando você estuda, por exemplo, o Hitler, você vai ver que quem mais apoiava Hitler eram grandes industriais. As maiores famílias, economicamente falando, as maiores famílias que tinham vínculos industriais, elas estavam ali apoiando o Hitler, estavam apoiando também Mussolini. Então, o que eu tenho aí? As bases econômicas alicerçando esse totalitarismo. E o totalitarismo dando respaldo para essa aliança econômica, que é o que ele chama de capital monopolista de Estado. E aí uma coisa interessante, que para justificar tudo isso, a gente tem aquelas teorias. É bom lembrar que o fascismo ele é muito pragmático, né? E essa ideia de pragmatismo político do fascismo é tentando dar justificativa para toda e qualquer ação que vai ser realizada. Por exemplo, se você trouxer um pouco para os dias de hoje, você vai ver que tudo que é feito pela extrema-direita, ela traz uma justificativa que é vazia. Por exemplo, vamos lá um pouquinho para a característica bem clara do chauvinismo, por exemplo.
Quando você fala do chauvinismo da Itália, da Alemanha, e até um pouco desse que é aplicado ao Brasil, você vai ver que passa essa ideia que o Rafael trouxe para vocês, essa ideia de nação, né? Embora ele falou muito bem, a Itália não tinha ainda experiência com essa identidade, ela estava sendo forjada ainda. Mas e hoje no Brasil? Quem é o brasileiro? Quem forma o povo brasileiro? A heterogeneidade? Então há muita discussão em torno disso. Na Itália, desse momento, lá da década de 20, você vai ver que o movimento chauvinista ele faz com que haja o levantamento dessa identidade nacional, mas que exclua, né? Que exclua os estrangeiros, que excluam os negros. Então ela acaba sendo racista. Ela acaba sendo racista. Né? E isso se percebe também hoje em dia. Quando você traz esse movimento chauvinista, que é um movimento, para quem não sabe, que exagera no patriotismo, que tenta elencar as glórias patrióticas, elas são, na verdade, aquilo que vai dar a base para você identificar a ideologia de nação. Então, por exemplo, quando ele coloca lá essa ideia do espaço vital, o Hatzel, Rafael, ele traz essa ideia bem aí do espaço vital a partir de uma visita que ele faz aos Estados Unidos na época. E que ele percebe que a ampliação territorial norte-americana trouxe para eles potencialidades. Na geografia, a gente chama isso de territorialização, é um conceito muito farto. Territorialização. Só que a territorialização é quando você impõe ao espaço a sua identidade. Tá? E no caso dos sistemas fascistas e nazistas, a implementação dessa identidade se dá sob uma verdade que é dita como absoluta, mas uma verdade que é indiferente ao todo, é uma verdade que eles defendem, que eles pontuam dentro das suas limitações físicas. Então, por exemplo, o nazismo identificou no judeu um problema e tentou extirpar esse problema. Como? Através da caça, né? Através das zonas de concentração, das áreas de concentração. Né? Então, eu acabo criando um inimigo que precisa ser perseguido. Mas por que eu preciso, em um regime fascista ou nazista, criar um inimigo para poder justificar essas ações pragmáticas? E aí essas ações são extremamente violentas, porque ele tem ali aquela justificativa. Então eu vou fazer isso para o bem maior do país, para o Brasil, para os brasileiros. Só que a ideia de o Brasil, os brasileiros, ou a Itália e os italianos, é a ideia que esse líder individualmente cria e coloca como verdade absoluta. E aí todo aquele que é contra essa verdade absoluta vai sofrer a pressão do Estado com mãos de ferro, né? Com mãos de ferro. E aí é bom lembrar que para essa chegada do poder, existe aí aquela linha teórica, que é um pouco daqueles mitos irracionalistas, né, Rafael? Os mitos irracionalistas que são justificados através de procedimentos racionalistas. Quer dizer, por exemplo, vamos falar de Brasil? Isso aí tem que mudar. Quando você fala isso aí tem que mudar, ou tudo isso tem que mudar, é um mito irracionalista, né? É impossível você falar que tem que mudar tudo. Mas vamos justificar isso como? Para o bem maior da nação. Vamos fazer isso, vamos mudar tudo para que possamos ter o bem-estar social. Então, são sempre teorias muito vazias, mas ao mesmo tempo muito violentas, para poder chegar àquele fim. E isso você vai ver tanto no nazismo quanto no fascismo, ok? E hoje em dia, quando você relaciona esse discurso de ódio, esse discurso extremista, e aí você relaciona isso exatamente com o conceito de fascismo, de nazismo, e aí é bom a gente entrar nessa tecla também, do neofascismo, né? Porque aí já é uma relação mais moderna, o neofascismo. Aí sim, você está falando exatamente daquele caráter, que é a marca registrada desses regimes totalitários. O autoritarismo, né? A violência, a concentração de poder, mas, ao mesmo tempo, o interesse de classes. Só que eu não estou falando da classe, a massa. Eu estou falando da classe, a burguesia. Tá? A burguesia que vai dar esse golpe, vamos dizer dessa forma, de acordo com seus interesses econômicos. Rafael. E aí tu tocou num ponto interessante, Sal, que é essa construção da ideia de povo. Porque a gente tende a pensar o povo como uma coisa uniforme, uníssona e homogênea. Então, quando alguém se intitula, quando um líder, um governante, ele fala ser ele o representante legítimo do povo, que povo é esse que ele está falando?
Porque Hitler também, na Alemanha, se dizia o representante legítimo do povo alemão. Só que os judeus alemãos não eram povo, não eram nem gente. Essa questão do ethos da guerra, do combate, que está desde o início do fascismo, nas unidades de combate, na própria nomenclatura, ela precisa de um inimigo. Claro. Então, todo regime totalitário, todo regime que tem essa característica de autoritarismo, né, que é semelhante ao fascismo, ou que é fascista, ele precisa eleger um inimigo, porque ele precisa justificar as suas ações como combate a esse inimigo. Sim. Então, eu vou agir de tal forma porque os inimigos são os judeus, na Alemanha lá nazista da década de 30 e 40. Por que naquele momento o inimigo era o judeu? Porque o povo judeu já é um povo historicamente perseguido. Então já existia um inimigo do ponto de vista histórico. O proletário alemão, que é o cara que está sofrendo pra caramba com a crise do pós-guerra, que é o cara que leva 5 milhões de marcos alemães para a padaria para comprar. Estamos de volta? Elvis lembrou até, inclusive, Rafael, que Hitler era um artista frustrado de natureza, sim, né? E que vem aquela história de toda vez que ele subia ao palanque para discursar, ele vestia um personagem. Sim. Que havia uma diferença entre o Hitler pessoa e o Hitler líder. Como, de certa forma, a gente ouve falar, inclusive, hoje, do nosso presidente, né? O Rodrigo Maia deu uma entrevista dizendo exatamente isso, que quando ele está entre quatro paredes, né, numa reunião oficial, ele é um. E quando ele está de frente para a TV ou na internet, ele é outro, completamente diferente. É uma bipolaridade incrível. Professor, eu creio que voltou, a gente conseguiu, já voltou ali no canal, então... Voltamos lá ao vivo? Foi o gabinete do ódio que mandou cortar nossa live? Brincadeira, viu, gente? Tomara que não, né? Bom, eu falava ainda há pouco sobre essa questão do inimigo, né? O ethos fascista, o modus operandi do fascismo, ele necessita de um inimigo. Ele necessita eleger o outro. É o que a gente chama de formação do discurso do nós contra eles. Ou você faz parte do nós, ou você é eles, ou você é o outro. E aí, Saulo falava ainda há pouco sobre a questão da imposição ideológica. Quando eu dou aula sobre esse assunto, Saulo, eu costumo dizer para os alunos, Saulo é toda a turma que está ouvindo a gente aí também, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: para a gente identificar qualquer tipo de governo e ver se ele se enquadra dentro de uma ideia de fascismo ou de totalitarismo, existem 3 características básicas. Existem muitas características, muitas. Militarização das instituições é uma delas, o autoritarismo é outra, a tentativa de controle da informação, dos meios de comunicação de massa também, mas tem 3 que são fundamentais. Que aí não importa se é de direita, não importa se é de esquerda, não importa se é um fascismo clássico, como foi lá na Itália, não importa se é um neofascismo, mas todos os governos, todas as experiências fascistas, elas têm 3 características fundamentais. A primeira é: todo regime fascista é unipartidário. Ou seja, existe apenas um partido político, que é o partido que governa. A primeira providência de qualquer regime fascista é colocar ilegitimidade à oposição. Tentar, de todas as maneiras, tornar a oposição algo ilegítimo. Algo que está fora do jogo político. Que, se existir, é clandestino. Portanto, ilegal. Por isso que uma das características dele é exatamente ser antidemocrático, né? Exatamente. Então, a antidemocracia é uma característica fundamental, daí vem a ideia do uni- ou monopartidarismo. Um partido só governa, só existe um partido, os outros, tudo que é oposição é ilegítimo. Né? A tentativa de impor uma ideologia. Segunda característica, mitificação de um líder político. Você vê isso no fascismo com Mussolini, no nazismo com Hitler, no stalinismo com Stalin. Né? Então, sempre existe a mitificação em torno daquele que governa. O líder, o governante, ele é uma referência, ele é um herói, ele é o Führer, ele é o Dutch, ele é o mito, ele é o líder. Okay? Segunda característica. E a terceira é exatamente essa questão da perseguição. Peraí, Rafael, tu está falando da Itália ou tu está falando do Brasil? Porque agora eu fiquei confuso. Eu estou citando exemplos em geral de como a gente pode perceber... É uma brincadeira, meu irmão. De como a gente pode perceber algum resquício de totalitarismo, de pensamento fascista em forma de... Rafael, já te atrapalhei mesmo? Tá? Termina a última. Que seria a perseguição político-ideológica.
Então, assim, por que ele não é democrático também? Porque a democracia, ela aceita a contradição. Ela aceita a possibilidade de haver uma corrente ideológica que é oposta àquela que governa. Mas o fascismo não. O totalitarismo não. O totalitarismo não aceita que haja essa discordância. Né? Então, se você discorda, você vai para Cuba, vai para Venezuela. Né? Aqui não é teu lugar. Daí a importância do ultranacionalismo, dessa construção desse sentimento de pertencimento à pátria. Porque se você discorda, você é contra o Brasil. Você está torcendo contra o país. Então a crítica se esvazia. E aí as ações do governo, elas passam a ser implementadas com essa justificativa de estamos fazendo isso porque não queremos que eles voltem ao poder. Porque a gente não quer que o inimigo, e o inimigo no Brasil é quem? É o esquerdista, é o comunista. Aí a palavra comunista a gente teria que problematizar, porque até Sérgio Moro, muita gente chama de comunista, não tem nada a ver, mas é a esquerda. Então o inimigo comum é o petista, o esquerdista, o comunista, é aquele que tem que ir para a Venezuela, aquele que tem que ir embora para Cuba, porque ele critica algumas ações do governo, mesmo se elas forem altamente criticáveis. Então essa é a relação que a gente pode estabelecer com a contemporaneidade, por exemplo. Certo? Você vai falar alguma coisa, só? Fica à vontade. É que, quando tu falaste dessas características, e eu fiz a brincadeira, né, perguntando se era sobre a Itália, a Alemanha ou o Brasil, é porque eu tive uma situação que eu acho que era interessante expor aqui, em que eu coloquei um artigo de uma revista aí de história, eu coloquei esse artigo num dos grupos que a gente discute muito política, né, inclusive com alguns professores. E eu coloquei, e eram os 14 pontos, o artigo é mais ou menos isso, os 14 pontos que levaram o Hitler ao poder, certo? E lá nesse texto, pessoal, não tem nada que fale de Brasil, de Bolsonaro, entendeu? De partidos políticos brasileiros, não tem nenhuma ligação com a América, só pra você ter uma ideia, não tem nenhuma citação com a América, em momento algum. Só que você lê e ele vai pontuar como é que Hitler chegou ao poder. Hitler, um artista frustrado, que em qualquer circunstância normal não chegaria sequer, como ele não chegou, tem gente que coloca ele como general, né, do exército alemão. O Hitler chegou a cabo. Hitler chegou a cabo até porque ele não era alemão. E os não alemães não poderiam subir de carreira além da patente de cabo dentro do exército. Ele se transformou general porque se tornou, claro, o grande imperador. Mas dentro do exército ele entrou como na verdade, correspondente, né? Ele ia entregar a correspondência na guerra. Mas sim, o fato é que nesse texto não fazia nenhuma menção ao Brasil ou mesmo ao governo Bolsonaro, mas quando eu coloquei o texto, as pessoas, não deu tempo para as pessoas lerem completamente, né? Mas eu lembro de um caso de um amigo que automaticamente me fez a pergunta: você quer dizer então que Bolsonaro é o Hitler do Brasil? Aí eu respondi para ele com toda a educação, eu digo, olha, eu não disse nada, quem está dizendo é você. Você acha isso? Aí ele tentou, né, esvaziar a discussão, né, com a saída bem clara, né, que esquerdista tinha que ir para Cuba. Tem até aquela historinha de que se você quiser testar um bolsominion, é só pedir para ele te argumentar sem usar as palavras Cuba, Venezuela e PT. Ele não consegue. Mas eu estou falando do bolsominion, tá? Que aí entra exatamente a caracterização do fascismo que o Rafael até trouxe. A própria alienação social é uma marca registrada do fascismo e do nazismo, né? Essas teorias vazias, elas são sempre colocadas em pauta, gente, exatamente para quê? Para que sejam facilmente irradiadas. São teorias e são discursos simples, são discursos de caráter, né, nacionalistas, que tente abarcar a todos, embora faça a distinção de quem são os todos, né, mas de fácil absorção. Não é aquele intelectual que vai usar palavras que o povo não consegue decifrar. Ele vai falar exatamente da mesma forma que o povo. Para quê? Para que ele possa aí também fazer a manipulação através das palavras. A manipulação da população, ela vai servir para quê? Para dar base de sustentação a esse governo autoritário. E aí é um ponto importante, porque quando você vem aí para o neofascismo, que é um pouco do que se discute muito hoje, né, que seria esse caráter do neofascismo na atualidade, isso não se esvazia. A gente continua com as mesmas teorias. Isso mostra, Rafael, que as pessoas não estudavam história, né?
ou pelo menos não caíram aí a fundo nesses conceitos que marcam bem. Ainda bem que nesse momento agora, as pessoas estão um pouco preocupadas em descobrir realmente o que significa cada um desses termos. A gente discutiu um tempo atrás e a gente pegou perguntas tão simples que talvez seja até dúvida de alguns dos nossos espectadores agora. O que é esquerda, o que é direita, né? Quer dizer, esse esvaziamento de conceitos políticos também dá margem para que a alienação social aconteça. Você fica vulnerável. Aquela história, se você não decide como será a sua vida, alguém vai decidir por você. Se você não lidera a sua própria vida, você vai ser liderado por alguém. E aí, se você é liderado por alguém, você vai atender o interesse desse alguém, e não o seu interesse. Entendeu? Então, entra aí, portanto, esse terreno fértil. E é bom lembrar que, quando o Rafael lembra aí da historinha do inimigo, eles têm que ter um inimigo o tempo todo para poder mover toda essa onda de ódio, esse discurso de ódio. E é o que nós chamamos de medida antipovo, né? Que, um tempo atrás, por exemplo, o Hitler colocava os judeus que têm uma história fora da Alemanha, mas que é bom lembrar, também tínhamos, na Alemanha nazista, judeus alemães. Judeus alemães. Então, veja, cria-se esse bode expiatório para justificar essas práticas, e práticas violentas, para quê? Para centralizar o poder econômico, o poder político. Quando você vem para essas medidas no Brasil, por exemplo, a gente não vê mais essa corrida atrás desse inimigo externo, algo que venha de fora para dentro. O que você vê no Brasil é um caráter dado ao inimigo interno. O inimigo interno, que veio exatamente em função das insatisfações, que são insatisfações de longo prazo do próprio brasileiro. A Alemanha e a Itália saíram arrasadas das guerras, mas o Brasil não passou por essas mesmas guerras, mas é arrasado pelas políticas públicas. E o brasileiro vem demonstrando claramente, desde aquele movimento do Vem Pra Rua, foi um dos grandes movimentos, infelizmente, que acabou se esvaziando de identidade. Até porque a nossa necessidade de crítica era tão grande que nós não conseguimos construir uma estrada única de pauta, né? Eram muitas pautas. A gente discutia segurança, a gente discutia educação, discutia saúde, discutia transporte. Era tanta insatisfação que a gente acabou confuso. A pauta começa com o aumento da passagem, né, de ônibus em São Paulo, 30 centavos. Lembra dos lemas, Rafael? Não é por 30 centavos, mas acabou sendo. 20 centavos, isso. Mas acabou sendo. Porque na hora que essas pautas foram resolvidas, o movimento foi esvaziando. Quer dizer, ali era uma grande oportunidade, porque a gente passou a ter movimento não no sentido de movimento social, né, porque tem o seu caráter próprio, mas um movimento de questionamento. Se fosse um governo, naquele momento, um governo fascista, o exército estava na rua. Por isso o Trump, aí eu trago um pouquinho a América do Norte para discussão, por isso o Trump está sendo acusado de fascista também. Porque na hora que as reivindicações sociais batem à porta da Casa Branca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se os governadores não resolverem, eu vou colocar o Exército, a Força Nacional, e vou declarar os movimentos chamados de antifascistas de terroristas. Ou seja, inimigo da nação. Criou um bode expiatório. Para quê? Para centralizar o poder nas suas mãos. Rafael. Saulo, eu estava acompanhando o chat aqui pelo celular e tem um comentário que eu gostaria de responder, tá? É um comentário do Eleomar Campos da Costa. Ele fala assim: por essa lógica, todos os governos brasileiros eram fascistas. Eu não sei se a gente está se fazendo entender bem, porque não sei como é que o cara conseguiu concluir isso. Mas, assim, o fascismo no Brasil, em algum momento da nossa história republicana, ele já teve vez? Digamos que o momento que a gente mais se aproximou da ideia de fascismo, no sentido histórico do neofascismo, foi a ação integralista brasileira da década de 30, 40, que era capitaneada por Plínio Salgado, que, inclusive, era uma das frentes de oposição ao getulismo, ao populismo de Getúlio Vargas, que tinha uma simpatia também por esses modelos políticos. Não à toa, Vargas ele foi também um ditador ali no período do Estado Novo, né? Se você pesquisar na internet rapidinho, você vai ver menções ali de reuniões de Vargas com bandeiras nazistas atrás, no momento onde a palavra nazismo não era tão carregada do sentido que tem hoje, naquele contexto ali dos anos 30, mas era um tipo de governo diferente, de centralização do poder, que Vargas meio que se inspirou também, mas se inspirou muito mais no fascismo de Mussolini. Não à toa a CLT brasileira, as leis trabalhistas no Brasil, elas são muito
inspiradas na Carta del Lavoro da Itália, né? Que são exatamente as leis de trabalho do período do fascismo italiano. E Mussolini ele teve essa preocupação em aparelhar também o Estado a partir, sobretudo, dos sindicatos. Não é isso? Então, existe essa relação muito próxima dos sindicatos, da representação sindical com o próprio Estado fascista. Isso foi uma característica também do populismo de Getúlio Vargas. Então, historicamente falando, na República Brasileira, eu acho que o momento que a gente mais se aproximou dessa ideia de fascismo no sentido histórico tradicional foi por volta dos anos 30 e 40, que é concomitante ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. O que a gente está colocando em pauta aqui é que, mesmo que os governos não sejam necessariamente fascistas, como ele está citando, que todos os governos brasileiros, por essa lógica, seriam, e eu não entendi como ele chegou a essa conclusão, mas tudo bem, a gente percebe que em alguns governos existem alguns símbolos, algumas práticas que remetem a essa ideia. A do autoritarismo, a da militarização das instituições. Para você ter ideia, o governo federal atual, ele tem mais militares nos ministérios do que em qualquer governo militar do período militar, entre 1964 e 85. Peraí, Rafael, repete isso daí só para deixar claro, porque eu também não sei ainda como é que ele chegou a essa conclusão. No corpo ministerial do atual governo, você tem mais militares do que grande parte dos governos do regime militar no Brasil dos anos 64 a 85. Ou seja, é um aparelhamento, né? É um aparelhamento. Quando você fala de militarização das instituições, esse é um ponto. É uma característica do fascismo? Quer dizer que o governo é fascista? Não. Mas quer dizer que ele tem características do que é o fascismo. Beleza? Assim também como, por exemplo, essa questão de ataque à imprensa. De ataque às informações. A gente está no meio de uma pandemia mundial, o Brasil está há mais de 20 dias sem ministro da Saúde. E o governo federal, anteontem, se não me engano, retirou as informações. Já ia colocar, e aí entra aquela pauta que você trouxe, que é exatamente o da manipulação de dados, de informações, exatamente para poder controlar as massas. Você tem manifestações de grupos que apoiam o governo que esteticamente são muito similares àquelas do fascismo, inclusive. Você teve ali os 300 do Brasil, liderados pela Sarah Inverno, Sarah Winter, né? Que esteticamente estava levando tocha, todo mundo de preto e tal. Os camisas preta eram os fascistas na Itália, entendeu? Mas quer dizer que o governo em si é fascista? Não, mas quer dizer que ele tem elementos que remetem a práticas que são práticas de governo fascista. Ah, professor, mas o presidente foi eleito democraticamente. Hitler também. Mussolini também. Tanto Mussolini, quanto Hitler, quanto vários líderes de regimes totalitários, eles foram eleitos democraticamente. Ah, mas ele tem um grande apoio popular. O fascismo assume o poder com a marcha sobre Roma. Que é um movimento... A população conduz ele ao poder. A população é usada para pressionar o rei, e o rei, cedendo a essa pressão, tira o primeiro-ministro que conduzia o cargo naquele momento e coloca Mussolini. A partir da chegada de Mussolini como primeiro-ministro, você tem o quê? A ampliação das cadeiras no parlamento italiano com pessoas com identidade fascistas. E aí, só para completar minha fala, tem uma do André Felipe aqui, né? No Brasil, tanto o governo de esquerda quanto de direita tinham características fascistas, porém não abarcavam todos os elementos. Faz sentido. Combater o autoritarismo com o antifascismo não é equivocado? Aí a gente aproveita e mergulha logo na segunda parte da nossa live. Eu vou só responder ele rapidinho, tá? André, eu vou te contar a história de uma pessoa que é um ex-militar, que foi paraquedista do Exército, que assume o poder a partir de um partido pequeno, que não era tão relevante, com mais de 55% dos votos do seu país, e que, quando assume o poder, ele começa a criticar a imprensa oficial, ataca o Congresso, né, o parlamento do seu país, e ataca a Suprema Corte. De quem que eu estou falando? Hugo Chávez, na Venezuela, em 1999. Hugo Chávez, notadamente, é um exemplo de um esquerdista. Então, o fascismo ele pode ser tanto de direita quanto de esquerda. O fascismo ele é ambidestro. As práticas autoritárias de governo, elas não são uma exclusividade de nenhum dos lados da política. Elas podem estar tanto a serviço da esquerda tradicional, do socialismo, como o stalinismo, por exemplo, foi, assim como de pautas da direita, com apoio da burguesia industrial, como foram os regimes fascistas de Portugal, de Espanha, o salazarismo, o franquismo, tá bom? Então, é ambidestro, não tem necessariamente ligação só com um lado da direita ou da esquerda, no caso da política. Mas é fato que existem práticas que são autoritárias, certo? E a gente não vai fechar os olhos para isso, a gente está vivendo essa realidade,
e a gente percebe muitas semelhanças no discurso, nas práticas, nas falas. Eu resgato a memória de quem está acompanhando a gente, o pronunciamento do ex-secretário de Cultura, o Ricardo Alvim, que esteticamente foi uma cópia do que Goebbels fez na época da Alemanha nazista. Até a fala do cara era extremamente semelhante à fala de Goebbels. Então, existe uma clara inspiração. Existe. Né? Isso, pois isso é claro, isso está óbvio. Claro, isso é óbvio. Agora, dizer que o governo é nazista, dizer que é fascista, não é. Mas tem elementos no atual governo que remetem muito a práticas que são práticas autoritárias, que são práticas de tentar descredibilizar a imprensa, de negar a informação, como tem sido feito nos últimos dias, em relação ao caso do coronavírus, de militarização das instituições, de uma tentativa de imposição ideológica também, que parte muito dessa ideia que o Saulo falou, se você não concorda com o governo, vai embora. Conceito. Tá? Quer que eu fazer esse resgate? Vamos voltar aí para o André Felipe. Agora eu queria João, se tu ainda estiver aí, o João Marcelo, ele mandou uma pergunta aqui que eu já estava aqui me preparando para responder, até porque é bem pertinente, só que ele acho que apagou a mensagem, né? Então, João, se quiser, pode colocar a pergunta aí, cara, que está muito boa. E a questão do André é combater autoritarismo com antifascismo, não é equivocado? Achou? Rafael, a pergunta que tu estava respondendo, a do André. Sim. Pois é. Ele falava sobre autoritarismo e tal, né? Sobre fascismo, antifascismo. É equivocado combater fascismo com antifascismo? Aliás, autoritarismo com antifascismo? Se ele está falando em relação à questão da violência, propriamente dita, que existe dos dois lados, né? Tanto do fascismo quanto do antifascismo, eu vou deixar uma reflexão. A Revolução Francesa, por exemplo, ela é uma revolução de caráter burguês. Ela foi feita por petição online? Não, ela foi feita pela tomada da Bastilha, com derramamento de sangue e da decapitada de 18, né? Ou seja, todas as revoluções políticas ou todas as mudanças que são necessárias na história humana, todas não, mas grande parte, elas são feitas através do uso da violência. A gente pode tirar o Gandhi dessa, talvez, com a Revolução Pacífica na Índia, contra a dominação britânica, mas que apanhou pra caramba também. Era a filosofia da não violência, né? Você tem a desobediência civil lá do Martin Luther King, nos anos 50 e 60, mas se a gente pega, em geral, a história humana, as grandes revoluções, as grandes mudanças de caráter político, social, econômico, etc., elas têm a violência como marca. Tá? Então, a violência, no momento de tanta tensão como é esse, por exemplo, ela é uma coisa que é prevista. A gente está valorizando a violência? Não. A gente está constatando que, em momentos de ação, de polarização, a violência ela é um elemento técnicos na internet, então qualquer coisa se cair, é só vocês acessarem o link do canal no YouTube, que no mesmo momento a gente vai tentar voltar. Não saiam não, tá bom? Pode ir, professor. Ok. Bom, então, voltando aqui, né, o que eu estava dizendo antes, a violência ela é um fator, um elemento presente nesses momentos de tensão política, nesses momentos de embate, de polarização, de radicalização. Isso não é um incentivo à violência, mas é a constatação de um fato. E até citei a Revolução Francesa, que é uma revolução de caráter burguês, como exemplo de uso de extrema violência também, naquele contexto ali do século XVIII. Ok? Olha só, Rafa, na geografia, só para você ter uma ideia, a gente tem uma revolução como exemplo, que é a chamada Revolução de Veludo. Revolução de Veludo. Sim. Tem a ver com a Tchecoslováquia, né? Na queda do Muro de Berlim, com a reunificação da Alemanha e logo depois com o fim do Império Soviético, né? Com a ruína da União Soviética, o mapa da Europa Oriental começa a ser redesenhado, né? E a Tchecoslováquia, ela se separa, né? Vira a República Tcheca e a Eslováquia, e você não tem um tiro, a não ser o tiro oficial de comemoração, né? Oficial. Mas por que a Tchecoslováquia conseguiu fazer uma separação, que normalmente é algo tão sangrento, até porque envolve aí, gente, a questão territorial, né? A gente falou agora há pouco dessa ideia do espaço vital, dentro do nazismo e fascismo. Como é que agora, na década de 90, no início da década de 90, um país tem a separação territorial, se transforma em dois outros países, sem que nenhum tiro ou uma gota de sangue seja derramado? Foi feito diplomaticamente, por isso Revolução de Veludo. Mas aí que tá.
Quando a gente fala dessas revoluções, como o Rafael já citou muito, é bom lembrar que a revolução é o seguinte: você tem um movimento que quer alterar o curso da sua história. É um movimento que quer alterar o curso da sua história. Ou seja, revolução é diferente de revolta. Revolução significa não voltar ao ponto de que se partiu. Não voltar ao ponto de partida. Quer dizer que, uma vez tendo ruptura, essa ruptura ela vai ser permanente. Vamos para o novo, não para o antigo. Diferente da revolta. No caso da gente lá com aquele movimento Vem para a Rua, foi uma revolta. Não foi uma revolução. Porque voltamos para o ponto de partida exato. A única diferença é que houve algumas concessões temporárias por parte do poder brasileiro. Agora, quando você vem bem aqui para essa Revolução de Veludo, a única coisa que fez aquela separação acontecer, sem que nenhum tiro, a não ser o de comemoração, sem sangue, foi porque os interesses dos dois lados eram os mesmos. A Tchecoslováquia já era dividida espacialmente, era unida ideologicamente pelos poderosos do passado. Só que ali já era um outro momento, inclusive, de cidadania, um outro momento de autodeterminação, que é o que caracteriza essa nação. Então, os dois acreditavam a mesma coisa. Vamos viver separados, cada um no seu canto, e cada um já tinha seu canto geográfico, vamos dizer assim. Então, não houve por que discutir, não houve, né, um porquê dessa desavença. Então, foi feito de maneira cordial, de forma, inclusive, diplomática. Bem diferente de tantas outras grandes mudanças. Como é que a gente vai mudar o comportamento político do Brasil, principalmente entrando nessa era aí, semelhante ao fascismo, né, se a gente não tiver um posicionamento político? Estado mudo, uma população muda, não traz mudança. Né? E o que tu falou muito bem, a petição online não vai fazer com que os governantes façam uma autocrítica ao seu próprio governo e digam assim, olha, a população está reprovando nossos métodos, então é preciso a gente... Não, claro que isso não vai acontecer, até porque se há um governo autoritário, se há um governo, de fato, semelhante à postura fascista, a intenção dele é concentrar cada vez mais poder para si, ou para um pequeno grupo. Então, ele está pouco se lixando para o interesse da sociedade como um todo. Então, para essa sociedade reaver o poder por direito, que é o Estado de Direito, né, o Estado democrático de direito, ele vai ter que tomar essa democracia na marra, ele vai ter que tomar o poder na marra. E aí entra os movimentos, e aí é o que o Rafael colocou. Ninguém está dizendo aqui que a gente precisa ir às ruas e fazer a violência. Mas não existe na história nenhuma grande mudança política que não tenha extremismos. Agora, não é para ser extremista? Não, mas não há, na verdade, uma inconveniência em você lutar contra estados autoritários, e quando eu falo estados autoritários, inclui-se aí aqueles que não respeitam os direitos humanos, não respeitam, que é uma característica, inclusive, do fascismo, tá? Ele tem completa aversão a essa visão, e aí eu lembro muito do que a gente vê no Brasil. Eu vi daquela declaração, por exemplo, do ministro da Educação, falando que índio não é índio, né? Que não deveria existir índio, que são todos brasileiros. Então já começa com um discurso de separação. Então precisa desse inimigo comum para poder legitimar esse poder. Certo? Vamos seguir então, né? E aí entrando já na pauta do antifascismo, para a gente entrar na reta final do que foi proposto, para a gente poder conversar e discutir sobre isso, viralizou na última semana, semana passada, semana retrasada, as bandeirinhas, né, que simbolizam lá o movimento antifas, o antifascismo e tudo mais. Bom, a primeira coisa que é importante da gente ressaltar é que antifascismo, enquanto movimento, ele não é só esse movimento das duas bandeiras. Tá? Existem vários movimentos que são contrários ao fascismo, que surgiram inicialmente na Itália e na Alemanha, e que não necessariamente têm as mesmas pautas ou que agrupam os mesmos grupos ideológicos. O primeiro grande movimento antifascista, ele surgiu na Itália, que é o berço do fascismo também. Ali por volta de 1924, 1925, que é um movimento chamado Justiça e Liberdade, ou em italiano, Giustizia et Libertà. Gostou? Tá estudando, E esse movimento, junto com o Ardite del Popolo, também na Itália, eram movimentos que ali na sua formação, ele contava com pessoas que eram ligadas ao liberalismo, portanto, ao que a gente considera como direita clássica, que eram defensores do retorno à democracia liberal, que tinha afindado com a ascensão do fascismo, etc. e tal. Então, nem todo movimento antifascista, necessariamente, ele é um movimento anarquista.
ou um movimento comunista ou socialista. Então, existem movimentos na Itália, por exemplo, movimentos tradicionais, clássicos na Itália. Eu falei 1924, está errado, 1929, Justiça e Liberdade, só detalhe. Que foram ali idealizados, encabeçados por pessoas que eram ligadas ao liberalismo, do ponto de vista filosófico e político também, como Benedetto Croce, o Piero Gobetti, né? As pessoas que eram influentes ali na sociedade e na intelectualidade italiana nos anos 30, nos anos 20 e nos anos 30. Na Alemanha, agora que vem o lance das duas bandeirinhas, para a gente poder entender melhor o símbolo que viralizou aqui no Brasil, né, principalmente por conta das manifestações mais recentes, né, dos antifas, ou antifascistas. Na Alemanha tem dois movimentos grandes, na década de 30, que são contrários ao fascismo, que é a Frente de Ferro e é o antifascismo, ou antifascismo, como a gente pronuncia em português. A Frente de Ferro, ela tem um símbolo que eu acho que tu já viu por aí, que são 3 setas. É um símbolo que tem 3 setas. Essas 3 setas representam antinazismo, antifascismo, anticomunismo e antimonarquia. Então, a Frente de Ferro foi um movimento criado pelo partido político na Alemanha chamado SPD, que é o Partido Social Democrata da Alemanha. Beleza? A oposição do nazismo alemão, ela é o social-democrata, o SPD, e é o KPD, que é o Partido Comunista. Existem 2 grandes partidos de oposição ao nazismo, quando ainda tinha partido de oposição, que depois passou a não ter mais. Passou a haver unipartidarismo. O SPD e o KPD, os sociais-democratas e os comunistas/socialistas. O Frente de Ferro é o movimento dos sociais-democratas, que inclusive eram contra os nazistas e os comunistas ao mesmo tempo, que é o das 3 setas. Os das 2 bandeirinhas, que a gente viu viralizando nos perfis da galera no Brasil, é o movimento antifascismo, ou antifascismo, que surge do KPD, do Partido Comunista. O KPD juntou com a galera que defendia a anarquia, então tu tinha comunistas, socialistas e anarquistas dentro de um mesmo movimento que foi contrário ao nazismo. E daí surge o símbolo das 2 bandeiras que tremulam para o lado esquerdo, uma vermelha e outra preta. A vermelha representa o comunismo e o socialismo, a preta representa a anarquia. Então, o símbolo que viralizou nas redes sociais brasileiras é o símbolo desse movimento alemão, que é chamado também de antifascismo. Agora sim, todo mundo que é contra o fascismo necessariamente defende a anarquia ou o comunismo? Não. Mas o símbolo do movimento, ele é um símbolo que representa a união dessas ideologias para combater o nazismo ali, quando ele ascende na Alemanha, por volta dos anos 30, principalmente, já que é a época de surgimento desses 2 movimentos. Beleza? Então, o que a gente ficou como marca, né, nos acontecimentos recentes, do pessoal, inclusive o próprio Caluta, eu olhei na página da galera, compartilhando, é meio que uma ressignificação do símbolo. É o fato de você estar contra um governo que pretensamente tem características ou evidencia muito características que remetem ao modelo totalitário ou fascista. Repetindo, eu não estou dizendo que o governo federal é totalitário, nem faz sentido. A gente está num país que tem 30 e tantos partidos políticos. A principal característica do totalitarismo é o unipartidarismo, então ele não é totalitário daí. Mas ele tem práticas que remetem às práticas que são muito parecidas com aquelas que a gente está citando aqui. Militarização das instituições, tentativa de controle da informação e da imprensa, um certo autoritarismo, entendeu? É isso que a gente está falando. E aí surgiu esse lance do movimento pró-democracia / antifascista, certo? E aqui no Brasil ele surge ressignificado, porque ele agrega, inclusive, setores da direita, que não concordam com determinadas práticas e determinados direcionamentos políticos que o governo federal vem adotando, mas que originalmente remetia a um símbolo de comunistas, de socialistas, de anarquistas da chamada esquerda tradicional. Deu para entender? Então, por isso que houve esse processo de apropriação e de ressignificação do símbolo das 2 bandeirinhas que tremulam para a esquerda. Não à toa elas estão tremulando para a esquerda. Tudo desenhado. Tudo desenhado. E aí então, uma incoerência, né? Uma incoerência, inclusive, nesses movimentos. Agora, é bom lembrar também que, com o tempo, algumas simbologias acabam ganhando também essa flexibilização também da sua identidade. Será que a gente pode falar, Rafael, o que tu acha? A gente pode falar que o caráter antifascista hoje,
ele tem um caráter, enquanto significado, bem distinto do que ele tinha lá nos anos 20, nos anos 30? Olha, bem distinto, talvez não. Mas algumas diferenças pontuais certamente tem. Porque o que eu vejo, Rafael, é que muita gente se coloca como antifascista achando que está defendendo a democracia, né? Puramente defendendo a democracia. Pois é, porque se a gente for na base do que esse movimento que surgiu na Alemanha representa, se tu pega a anarquia, o anarquismo e o comunismo, eles defendem a ausência do Estado. O comunismo puro, entre aspas, aquele que tem lá no manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, seria uma sociedade ácrata, apátrida e sem classes. Então nem faria sentido tu defender um modelo democrático, onde existe o Estado, obviamente, num modelo de sociedade que não é o Estado, ou na anarquia, etc. e tal. Pelo menos a meu ver, não. Pode ser que alguém aí tenha uma outra análise, uma outra visão sobre isso. Mas seria meio que sem sentido, beleza? Na minha concepção. Porque o que eu vejo muito discurso é esse esvaziamento, inclusive, do próprio significado da palavra antifascista. Eles dão um significado muito pobre, talvez por desconhecimento de toda a trajetória histórica, né? Mas o que eu vejo muitos hoje esbravejando o termo antifascista seria apenas como uma luta contra um governo autoritário. E é bom a gente lembrar que isso também é comum na história, né? De você ter ressignificados de geração em geração. Não necessariamente é um erro, mas uma adaptação que precisa ser lida, né? Senão a gente corre o risco de fazer uma análise um tanto errônea. Tem um comentário aqui, Saulo, que eu vou fazer questão de ler, porque é do nosso querido amigo Marco Rodrigues, professor de filosofia. Grande Marco. Da educação da nossa cidade, que inclusive vai estar também no ciclo de palestras, né, do pessoal da UEMA, do Caluta, juntamente com o Marco é um intelectual, né? Marco é um grande fera, um grande cara. Marco, grande respeito. Grande abraço, Marco. Ele fala assim, excelente, Rafael, a expressão mais adequada poderia ser fascistoide, onde o sistema não é necessariamente fascista ou totalitário, embora suas práticas remetam a isso. Exatamente. Isso. E aí acaba sendo a releitura. É legal porque ele trouxe, inclusive, o termo dessa releitura, né? Dessa adaptação necessária nesse momento. Mas isso não bonifica em nada, né? É bom lembrar. É bom lembrar para que todos entendam, né? Não bonifica em nada. Na verdade, seria um eufemismo? Seria um eufemismo? Não é um eufemismo. Na verdade, se tu for analisar, até piora, porque é como se tu estivesse sendo uma coisa que tu não tem nem noção do que é. É como se na prática tu estivesse defendendo uma coisa que tu nem sabe que tu tá defendendo, só tá agindo. Né? É basicamente essa a ideia. O Júlio, ele traz contribuições muito importantes aqui. Eu percebo que ele tem um posicionamento bem pontual e bem diverso da galera que está no chat, por isso eu estou dando uma atenção também ao que ele está comentando. O Júlio Costa. Ele fala que, inclusive, esse movimento que a gente comentava na Itália, o Justiça e Liberdade, ele teve a adesão do Croce, né, que era um antigo apoiador de Mussolini. Acontece isso também na Itália. O Croce, inclusive, ele é de uma mesma corrente da filosofia italiana, que é o neoidealismo, que é a corrente do Giovanni Gentili, o nome dele? É o Giovanni Gentili, que é o guru do fascismo. Lá também tinha um guru. Né? E esse guru, que é o Giovanni Gentili, é o cara que vai ser diretamente responsável nos primeiros anos do fascismo a reformar o sistema de ensino na Itália. A adequar o sistema de ensino à ideologia fascista. A ideologia fascista. Claro, até porque você está falando da geração futura. É preciso fazer essa base. Até porque você garanta a perpetuação no poder. Exatamente. E ainda a educação, o sistema de ensino, ele também é fundamental. E a militarização do sistema de ensino é uma marca também muito importante, né? Desses regimes que são autoritários, totalitários, etc. E ele citou o Croce, que eu achei interessante também, que ele está dando uma série de contribuições muito bacanas mesmo. Seria até bom a gente dar uma olhada também. Né? Obrigado pela participação, viu, Júlio? Aí o Júlio aí, ó. Beleza. Marco, um abraço, viu? O Marquinhos colocou aí pra gente um parabéns. Valeu, o Júlio colocou aí, ó. Muitos hoje que chamam alguém de fascista, basta que discorde de algo deles. Por isso, cuidado, né? O cuidado de você saber, de você conhecer bem os termos, para que você não passe vergonha, né? Como a gente brinca, né? Vergonha alheia. Eu não posso chamar uma pessoa de fascista simplesmente porque ele não pensa igual a mim.
né? Senão vai acabar sendo... Eu vou acabar sendo o fascista da história. Não, Exatamente. Rafael. Você que vai acabar não aceitando que haja uma posição contrária àquilo que você acha que é correto, àquilo que você pensa. Exatamente. De fato. Bom, pessoal, mais alguma coisa, Saulo, que tu queira pontuar sobre esse tópico específico? Bem, eu lembro da pergunta do João Marcelo, que eu queria que ele tivesse recolocado aqui, eu não sei se ele ainda consta, mas ele falou da questão econômica, né, que é um ponto que a gente falou muito da política, e a econômica foi só citada. Mas, gente, no governo fascista e nazista, houve um pleno controle da economia por parte do Estado. Inclusive, o Estado trazia investimentos pontuais, como, por exemplo, na indústria bélica, até mesmo por conta da militarização, em grandes obras públicas, para gerar emprego, tá? E daí gerar a ideia de progresso, mas um progresso em que a pátria iria gerar, a pátria seria responsável por amparar os seus filhos. E há um controle também da própria produção. A entrada de capital estrangeiro, por exemplo, nesses governos foi extremamente limitada, exatamente por conta do jogo de interesse, que tinha que partir do mito interno. Então, tudo voltado para essa burguesia que estava dando base de sustentação para este governo, fazendo com que houvesse ali um sistema de troca. Tanto que grandes oligarquias foram montadas, né, dentro desses sistemas. E que não está sendo diferente no Brasil, não, né? Não está sendo diferente, né, Rafael? Você vai ver, ó, por exemplo, olha aqui, vou dar só um exemplo aqui, vocês vão me dizer se tem relação ou não. Mas a gente está comemorando, eu vou colocar comemoração entre aspas, na maior extensão do desmatamento da Amazônia em muitos anos. Na verdade, a gente vinha diminuindo. Nos últimos anos havia tido uma diminuição, até porque o próprio IBAMA tinha feito algumas alterações em sua legislação e agora ele iria, inclusive, ser mais ousado. O IBAMA estava destruindo as máquinas que estavam sendo confiscadas em áreas de proteção ambiental da Amazônia. Por que destruir? Para dar despesa, para dar prejuízo para o contraventor, para o criminoso. Ele tendo prejuízo, ele vai pensar duas vezes antes de fazer a ação. Deu muito certo e o nível de destruição na Amazônia caiu. O que nós tivemos? Os maiores apoiadores do Bolsonaro é a bancada ruralista. Nós temos a bancada evangélica e nós temos a bancada ruralista. Entre as principais. E a da bala, claro. Mas a ruralista tinha interesses claros no Código Florestal. Eles querem refazer essa discussão, só que isso traria a pauta para o Congresso e isso daria muito trabalho. Então, o que eles fizeram? Eles desaparelharam o IBAMA, tanto que todas as chefias que estavam promovendo as ações de controle de forma ostensiva foram substituídas. Com a substituição das chefias, o que foi que aconteceu? O trabalho simplesmente parou. E esse trabalho de fiscalização dura, rígida, parando, deu margem para que a Amazônia fosse invadida. E aí as terras começaram a ser ocupadas, e agora, só para ter uma ideia, para fechar esse pensamento, e agora ele quer levar a pauta para quê? Para a substituição da grilagem por a formalização da terra. Ou seja, eles querem legitimar. Quem ocupou, ocupou. Quem não ocupou, não ocupa mais. Essa é a desculpa. Então, querem legitimar o processo de grilagem. Primeiro favoreceram essa ocupação, e agora querem simplesmente oficializar este que é um dos piores danos já causados nos últimos 10 anos. Beleza. Saulo, eu recebi aqui uma mensagem do Felipe, que está intermediando a nossa conversa, e primeiro agradecer a todo mundo que está participando do chat, está muito legal mesmo, eu estou acompanhando aqui pelo celular, vocês estão dando contribuições muito boas aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, mas tem perguntas que foram enviadas também pelo Instagram, e agora é a hora da gente responder as perguntas que vêm lá do Instagram, mas a galera do chat pode continuar participando com os comentários, na medida que for possível a gente vai dando uma lida aqui. Só para avisar que agora a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas pelo Instagram, para o Instagram, melhor dizendo, do Calota UEMA. Felipe, fica à vontade, meu filho, vamos lá. Certo, professor. Algumas perguntas que o pessoal mandou, acho que essas vocês já abordaram bastante, que foi em que traços o governo atual poderia se assemelhar ao movimento fascista, né? Vocês já trabalharam bastante a questão. E por que o fascismo está na ignorância de brasileiros de classe mais baixa e mais média? E também por que ele se encontra na elite? Que identificação é essa que a elite brasileira teve com o governo Bolsonaro, que vocês estão apontando aí que tem alguns traços autoritários? Se vocês quiserem se debruçar ainda mais sobre a questão, fica aberto aí. Eu vou fazer um ciclo de 3, aí vocês respondem tudo junto, beleza? Beleza. Perguntaram assim, a Organização das Nações Unidas surgiu em um cenário pós-guerra
que teve ali a ascensão de regimes fascistas e nazistas. Como essa organização poderia atuar no presente, frente aos acontecimentos que envolvem o ressurgimento dessas ideologias? E a Cassandra também perguntou se vocês acham que se organizar num partido ou coletivo político é importante para combater o fascismo. Repete só a última, a da Cassandra. Se vocês consideram que se organizar, se filiar num partido ou coletivo é importante para estar unido nessa luta contra o fascismo. Ficou claro? Beleza. Certo. Eu vou começar da última, então, pode ser? Isso, certo. Então foi a pergunta do coletivo político e a da ONU. Isso. Saulo, beleza? Posso começar? Pode. Beleza. Bom, então, respondendo a pergunta da Cassandra, se o fato de você se filiar a um partido ou se filiar a um coletivo político seja algo fundamental para combater o fascismo, eu costumo dizer que, mesmo que você não concorde com as bandeiras que são antifascistas, porque elas têm um significado histórico, elas têm uma ideologia própria que já está desde o seu surgimento impregnada, isso não impede você ser contra o fascismo. Eu acredito que todos nós, independentemente da nossa visão político-partidária, se é de direita, se é de esquerda, ou se é mesmo apartidária, a gente tem que ser contra qualquer tipo de cerceamento de liberdades, qualquer tipo de autoritarismo, né? Isso, eu volto a repetir, não é uma exclusividade de governos de direita, isso também existe em modelos de governo de esquerda, né? Essas características que a gente elencou aqui, mas eu acredito que se você acha que essa participação mais direta no coletivo político, no partido político, ela vai ser mais eficiente, eu super te aconselho a fazer isso. Mas eu acredito que, de forma geral, a sociedade civil, independentemente de estar afiliada a qualquer partido ou qualquer movimento, ela precisa estar nessa luta, ela precisa combater qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de resquícios de governos totalitários ou fascistas. Eu acho que Saulo me acompanha nessa análise, né, Saulo? Perfeito, falou tudo, viu, Rafael? E eu acrescentaria que, para você ser cidadão, você não precisa estar vinculado a movimento partidário. É bom lembrar que a cidadania ela não começa com o movimento partidário, né? Ela começa na identidade de cidadão e como cidadão. Então, eu não preciso estar vinculado a nenhum partido político para ter um posicionamento político, tá? E é bom lembrar que nessas pautas que a gente anda discutindo, é bom lembrar que a gente discute enquanto história, filosofia, geografia, sociologia. Em nenhum momento a gente coloca aqui pautas partidárias. Até porque nós não temos especificamente essas pautas. Entendeu? Não é um esquerdopata, não é um bolsominion, não é um PSDB ou o Demo, né, o Democrata. Isso não foi citado pela própria história. O Rafael citou aqui, por exemplo, partidos da Alemanha nazista. Né? A gente poderia ter citado outros partidos aqui no Brasil, sim, mas em nenhum momento a gente falou das correntes ideológicas defendidas por esses partidos. Nós estamos falando de movimentos sociais, de manifestações de interesse enquanto cidadão. Então, antes de você se filiar a um partido político, primeiro você tem que se portar como um cidadão. Você tem que ter a noção mínima de cidadania e o interesse que te move, para depois você escolher essa filiação partidária, se for da sua vontade. Tá? Então, Rafael já deixou bem claro aí esse posicionamento, só queria trazer essa lembrança. Eu lembro uma frase do Brecht, é uma frase muito legal, né, que ele diz que a cadela do fascismo está sempre no cio. Sempre no cio. E é para lembrar que a sociedade, na verdade, tanto a sociedade brasileira quanto de outros lugares do mundo, o autoritarismo sempre esteve presente em determinados setores e segmentos sociais. Entendeu? Essa perspectiva que o fascismo apresenta de militarização do poder, de autoritarismo, de imposição ideológica, ela sempre esteve presente ali. O que aconteceu é que, de repente, por conta de uma conjuntura política nacional, muita gente acabou saindo do armário, entre aspas, tá? E colocando essas bandeiras ali como as pautas que conduzem as manifestações, né, com as pautas que conduzem os movimentos populares, sobretudo de extrema-direita. Mas, assim, eu já fui em desfiles militares em São Paulo, em Brasília, etc. Já vi a galerinha lá com bandeira do Brasil e tinha sempre alguns senhores, uma galera mais velha com faixa de intervenção militar, de AI-5 já. Só que essa galera que ficava acanhada ali, entendeu? Ficava ali do ladinho. E essa galera hoje, a galera que está na frente. Ela ganhou representatividade. Ela ganhou o palco, entendeu? Ela ganhou representatividade.
isso é uma coisa diretamente ligada a Bolsonaro, ao governo federal? Bom, diretamente pode ser que não, mas indiretamente é. Porque essas pessoas passaram a se sentir representadas. Elas passaram a sentir que elas teriam vez e voz, e por isso o palco agora também é delas. E por isso elas também agora estão na frente desse movimento de apoio ao governo, etc. e tal. Estão lá para fechar o STF, para fechar o Congresso Nacional, que são coisas que os regimes totalitários fazem, né? Eles anulam os dois outros poderes, entendeu? Naquela divisão clássica de poderes que tem na democracia. Traz a semelhança, né? Traz a semelhança, entendeu? Então, essas pessoas acabam tendo vez e voz, elas acabam aparecendo no cenário político, né, acabam aparecendo de uma forma mais evidente, mas elas sempre estiveram aqui. Elas nunca deixaram de estar aqui. Então, desde Plínio Salgado, desde a ação integralista brasileira, o fascismo está presente no Brasil e vai continuar a estar. E vai representar um segmento da população que varia entre 10% a 30% da população. Eu não estou me referindo a quem votou em Bolsonaro, necessariamente. Eu entendo que existem muitos motivos e muitas pessoas, muitos critérios que as pessoas usaram para eleger o atual presidente. O antipetismo, por exemplo, foi um deles. Sem dúvida. Mas nem todo mundo que é anti-PT necessariamente defende o modelo autoritário de governo. Tanto que a gente vê, Rafael, que quem apoia incondicionalmente o governo são 30%, né? 30% da população apoia incondicionalmente. Então, pode acontecer o que acontecer, esses são os fiéis escudeiros. Né? Ele idolatra o Bolsonaro de forma como um mito, literalmente. O mito não vem apenas como uma palavra vazia, ela vem com um significado aí de representatividade enorme para esses 30%. Né? Mas a gente tem 2/3 da população aí em que acabou se dividindo pelo sentimento de frustração, né, com os últimos governos, talvez, né, e principalmente por conta da corrupção. Eu acho que o que mais divide o povo brasileiro é exatamente a corrupção. E o governo brasileiro sofreu muito com tudo que a Lava Jato trouxe à tona, né, com tudo que as investigações e as prisões trouxeram aí para o nosso dia a dia, que buscaram uma saída. E aí a semelhança novamente com aquele cenário desolador da Itália, né, da crise de 29, e também com a Alemanha pós-guerra. Então você percebe que essa fragilidade, inclusive cultural da sociedade, ela é um terreno fértil para que esses movimentos aconteçam. Porque se você tem uma sociedade forte, do ponto de vista de conhecimento, principalmente conhecimento histórico, e ela consegue perceber essas manobras, o próprio João trouxe aqui uma pergunta, eu já vou me antecipar, ele fala sobre a fake news. As fake news sempre foram usadas. O governo de hoje está usando fake news como manobra, inclusive, da população. Principalmente da população que não tem conhecimento, que não consegue ter argumentação, porque não tem leitura. E uma boa parte dessa população é uma população também humilde. Quer dizer, ele vai pegar essa base desse 1/3 também nas populações mais humildes. Mas por quê? Com um discurso, inclusive isso foi muito debatido um tempo atrás, que na ditadura militar, por exemplo, não havia corrupção. É uma das coisas que mais eles batem na tecla. Quando, na verdade, a gente sabe que não é que não havia corrupção, né? Só Deus sabe o que havia. Mas, na verdade, não havia noticiamento disso. Não havia investigação disso. Por quê? Porque quem investigava, quem julgava e quem punia era o mesmo que estava comandando a corrupção. Então, evidentemente, a gente não ia ver isso exposto. Então, controlar a informação, João Marcelo, é uma forma de você, inclusive, legitimar a base de sustentação de um governo fascista. Entendeu? É uma forma de você legitimar, porque aí você vai fazer com que a população repita, né, de uma forma muito exaustiva, apenas aquilo que endeusa, que empodera o próprio governo central. Eu acho que está bem respondido. Né? Qual é a próxima pergunta, Felipe? Tem uma pergunta que foi um combo de um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Acho que a gente já versou muito sobre isso, sobre essa questão do nacionalismo, das características do fascismo clássico que a gente poderia ver na contemporaneidade. Eu acho que essa daí, acho que até já respondemos, mas se tu quiser pontuar alguma coisa... Agora é bom lembrar, Rafael, ainda nessa questão das fake news, que assim como ele pode usar a fake news para manipular a opinião pública em razão aí dos seus interesses, ele pode manipular para trazer também furor às ruas, para levar a população às ruas, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto de usar a palavra caos, e Rafael sabe bem por quê, né? A palavra caos é muitas vezes banalizada nas redações, né? Mas ele quer inflamar, ele quer colocar a população na rua também para poder ter a desculpa
de um controle soberano, do interesse soberano à segurança nacional. E você vê muito isso com o Trump lá nos Estados Unidos. Tudo reza em torno da segurança nacional. E o Brasil, você também já começa a trazer isso para esse contexto. E aí eu queria chamar a atenção para essa teoria que a gente falou agora há pouco desse pragmatismo político e do esvaziamento dos argumentos, que é, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, quando foram criticar o Bolsonaro, porque o Trump deu uma entrevista dizendo que se eles tivessem feito como o Brasil, mais de 3 milhões de pessoas tinham morrido. Né? 3 milhões de pessoas a mais teriam morrido, se eles tivessem feito como o Brasil. E aí, quando ele foi perguntar o que ele achou daquela declaração do Trump, ele simplesmente disse que o Trump é muito meu amigo, ontem mesmo eu fiz uma ligação para ele. Quer dizer, ele não respondeu a pergunta como sempre faz, não responde, desvia e cria uma relação completamente vazia. Exatamente para quê? Para manipular a opinião pública e desvirtuar o interesse, dessa resposta, que atenta contra ele, claro. A tática da cortina de fumaça ela é muito presente, né, nos governos brasileiros e, sobretudo, no governo atual. Então, sempre que tem alguma pauta muito importante, algum ministro dá uma declaração absurda, ou o próprio Bolsonaro faz uma piada, e aí as pessoas começam a falar mais de tubaína do que daquilo que está sendo votado no Congresso, começa a falar mais... Você pode perceber que é papel dele, né? Ele sempre tem alguma coisa para desvirtuar, ou para desviar, melhor, e desvirtuar também o centro da discussão. Seria mesmo essa pergunta, se vocês quisessem se aproximar. E a questão da ONU, que a pessoa perguntou, se a ONU poderia atuar como atuou. Tanto foi criada logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial para evitar que essas escaladas autoritárias chegassem ao cúmulo dos danos humanos que a gente viu que os regimes nazifascistas causaram. E a pessoa pergunta se a ONU poderia agir e intervir nesse sentido mais clássico que ela foi criada ainda hoje, né? A gente sabe que não é... Só que no Brasil... É só lembrar que a ONU, como organismo internacional, ela não tem um poder policiador, né? Ele não tem o poder de exigir de um país que faça aquilo que foi ordenado. Como, por exemplo, a OMS. A OMS, ela não decreta a prática. Ela gera apenas o quê? Qual é a palavra que eles usam? É recomendação. A palavra usada na ONU, através da Organização Mundial da Saúde, é recomendação. Tá? Os estudos fazem com que eles deem uma característica da doença, por exemplo, e reiterem, olha, a melhor forma de você fazer o combate é através disso, disso e disso. Então, é recomendação, o país escolhe, até porque existe aí aquele princípio maior, que é o da soberania nacional e autodeterminação. Agora, o que a ONU pode fazer para poder tentar gerar uma manobra? Ela pode gerar sanções. Já como ela é feita de uma convenção, então os países que têm um peso maior dentro da geopolítica, eles vão fazer com que hajam sanções. Então, olha, ninguém vai comercializar com o Brasil enquanto o Brasil não combater o coronavírus de forma oficial. Né? Por exemplo, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai estão fechando as suas fronteiras em função da irresponsabilidade do governo. Então, a ONU hoje é um instrumento muito importante de diplomacia, né? Mas também é bom lembrar que ela precisa ser redesenhada, porque há interesses, sobretudo norte-americanos, né? Dentro da ONU, sempre foi, desde a sua constituição. Quando a ONU é constituída, ela é constituída com dinheiro mundial, com dinheiro de doações de várias nações. Mas quem mais concentra poder econômico no sustentáculo desse tripé da ONU é exatamente os Estados Unidos, que é o maior doador de todos. Então, sem dúvida, ele tem um poder decisório muito grande. Tanto que agora, em função desse duelo, dessa queda de braços do Trump com a OMS, o Trump retirou as doações da OMS. Para quê? Para fazer com que ela se renda, né, aos caprichos e aos interesses políticos do Trump. Então, como organismo internacional, ela não tem esse papel e esse poder. O que ela pode fazer é trazer uma discussão para levantarmos os pontos de atenção quanto a país A, B e C, e daí criar sanções, mas sanções que vão ser, de forma opcional, atribuídas às nações que queiram, portanto, fazer esse papel. A gente está ao vivo ainda, Felipe? Normal? Não caiu, não? Tá normal. Pode continuar, professor. Eu só queria pontuar aqui uma coisa que está no chat, rapidinho, tá bom? Eu sei que a gente já está se estendendo demais, mas é porque tem umas coisas... Não, fica à vontade, até umas 9 horas dá para seguir. Eu queria responder o Júlio novamente, ele tem uma participação aqui recente, que fala sobre as fake news.
Júlio, inclusive esse tema ele vai ser um dos temas a ser debatidos, né? Aqui no ciclo de palestras. Vai ter alguma coisa acerca do inquérito das fake news, não é, Felipe? Isso, a gente vai discutir sobre essa questão. Não sobre o inquérito em si, porque ele está correndo no Supremo, mas é porque foi o principal evento, né? Foi logo depois que o ministro Alexandre de Moraes ele autorizou, aí a gente teve a escalada dos 300 em Brasília, os 300 do Bolsonaro. Então a gente achou pertinente trazer essa questão. Não tinha nem 30. Então Júlio, guarda essa pergunta para essa próxima live. Eu acho que vai ser bem importante para a galera poder discutir sobre isso, tá? Porque senão a gente vai acabar entrando em outros temas aqui e tal, e vai ficar muito, muito grande também. Júlio. Felipe? Professor, talvez para encerrar, uma última pergunta. O que justifica, que mandaram lá no Instagram também, o que justificaria esse ressurgimento de uma onda conservadora mundial e o ressurgimento de ideais fascistas na atualidade? Bom, eu vou começar, Saulo depois complementa se ele achar pertinente. Como eu te falei, o fascismo, esse sentimento, né, que marca a ideologia fascista, etc. e tal, ele nunca deixou de existir. Ele sempre existiu. Sempre existiu nos Estados Unidos, quer dizer, sempre não, desde a origem dele, por volta do final da Primeira Guerra, na Europa, até hoje em dia, ele é uma constante. Agora acontece que em alguns momentos esse movimento ele se torna muito evidente, certo? Ele ganha um espaço maior, digamos assim. Ele ganha uma notoriedade maior. Geralmente, quando existe alguma situação, alguma circunstância de crise econômica, de crise financeira ou de crise social que possibilita esse ressurgimento, essa retomada, né, desse processo de criar um sentimento de pertencimento em relação aos símbolos nacionais, em relação a uma postura mais de imposição ideológica, de combater um inimigo em comum. Mas esse sentimento ele nunca deixou de existir. Agora, acontece que em determinados momentos, por conta da conjuntura, ele se torna mais evidente, ele se torna mais aparente, certo? Então, esse ressurgimento com essa força que a gente está percebendo hoje em dia, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, como na Ucrânia, por exemplo, como na Hungria, na Áustria, entendeu? Faz parte de um contexto da política que é cíclico. Existem momentos em que determinadas ideologias elas são mais, elas encontram um terreno fértil para poder se apresentarem de maneira mais intensa, de maneira mais presente, de maneira mais evidente. E a gente viveu no Brasil um momento muito complicado em relação à crise econômica, à corrupção, ao aumento do desemprego. E esse panorama é exatamente o panorama onde essas ideologias elas se tornam férteis, onde elas emergem, que as pessoas passam, de fato, a defender essas bandeiras. Rafael, eu também acho que, para completar o que você colocou, basta a gente lembrar que durante os últimos momentos ali do governo Dilma, o que a gente via era um ataque constante à instituição, o Brasil, com eloquência, inclusive, dos números, levantando, por exemplo, o déficit fiscal. Quer dizer, você percebia uma névoa negativa muito forte, e eu não estou dizendo que essa névoa não existia, mas deram mais intensidade a essa névoa, sobretudo a corrupção. Porque a gente sabe, gente, que todos os problemas sociais, todos os problemas que o brasileiro hoje sente na pele, ele é derivado, sem nenhuma discussão, da corrupção. Né? A gente sabe bem disso. E a corrupção é uma coisa que traz várias outras feridas, como, por exemplo, o João Pedro, não é isso o nome dele? O que foi morto em casa com tiros de fuzil? Acertei o nome? Eu sempre, às vezes, troco, me dá uma loucura aqui, eu acabo trocando nomes. Né? Mas o garoto de 14 anos no Rio de Janeiro, ele foi mais um. Ou o menino que caiu do elevador por uma displicência da patroa da mãe. Quer dizer, são vários problemas que estão ali envolvidos, mas que vem tudo em cima. Porque, veja só, a gente está falando de educação. Tudo isso aqui, a pauta aqui, a discussão aqui é educação. Tudo vai te levar para a educação. Assim como a segurança pública, a saúde pública, coronavírus. Educação, a gente está vendo São Luís voltando à normalidade, gente. Eu fui trabalhar hoje presencialmente com todos os cuidados necessários, porque realmente a gente precisa voltar a trabalhar segundo o nosso decreto, e a gente tem que fazer isso da maneira mais segura possível, com rodízio de pessoas e tudo mais. Mas o que eu vi nas ruas são pessoas vivendo a normalidade. Domingo agora a Praia do Meio estava bombando, como a gente viu nos jornais.
Quer dizer, cadê a cultura da população? E aí o pessoal fazendo meme, Felipe, aí, principalmente aí nessas páginas do Instagram, fazendo graça, inclusive, conosco, que estamos seguindo todo o ritual. Né? Quer dizer, ó, todo mundo aqui na praia e só eu que estou fazendo isolamento. Quer dizer, eu sou o bobo da história, eu sou o errado da história. Pelo amor de Deus, é educação. Falta isso. E falta isso por quê? Porque há muita corrupção, há interesses individualizados, há interesses de pequenos grupos nesse processo. Então, quando você fala da corrupção do Brasil aí, do governo PT, que hoje me dói o ouvido quando as pessoas dizem que foi o governo mais corrupto da história. Eu não estou dizendo que não foi, mas também não digo que foi. Por quê? Porque nós não temos dados para comparar, porque nunca tinha sido feito um processo de investigação tão a fundo, nem de PC Farias na década de 90, né, do Collor, nem com o mensalão, né? Nenhum processo foi tão enraizado como foi o da presidente Dilma. E aí a gente sabe bem por quê. A gente tinha um golpe em curso, eu ainda acredito que aquilo ali foi um golpe político orquestrado. Por quê? Porque queriam quebrar a continuidade do governo PT. Ponto. Certo? Quando esse golpe trouxe à tona um Brasil esfarelado, um Brasil completamente sem chão, a população que era amparada por aquele governo se sentiu o quê? Órfão. Aí tu imagina, no ideal da população, na cabeça da população, foi embutida a ideia de que foi o maior governo corrupto da história. E aí cria-se o herói. Quem é esse herói? O cara que fala o que o povo entende, aquele que não tem papas na língua, aquele que vai enfrentar todos e tudo. Porque foi assim que ele se vestiu e é assim que ele se veste. Tanto que quando ele vai na internet, ele vai fazer as asneiras dele exatamente como Bolsonaro, não como presidente, porque ele nunca vestiu a faixa de presidente. Aquilo, para mim, não é o presidente da uma vez, e essa palavra foi muito, muito bem colocada, existe a liturgia do cargo. E isso não desmerece a ninguém, a liturgia do cargo de presidente, com todos os trâmites necessários. Nós não temos um presidente. Aí o que acontece? Ele ataca aquele que é a sua oposição das formas mais covardes possíveis. Então, como é que a gente vai construir uma nação com base em um discurso vazio? Com base em um presidente que não respeita a própria etiqueta do cargo. Não tem como a gente construir disciplina, civilização ou qualquer outro tipo de relação ali. Exatamente por quê? Porque nós não temos um presidente da República, nós não temos. Eu acredito que, só complementando rapidinho, Felipe, a falar do Saulo, o que houve foi um vácuo de representatividade política no país. E é exatamente nesse vácuo, nessa ausência de uma identidade política que é construída a partir de 2015, 2016, é que aparece a figura do Bolsonaro. Eu me lembro que há 5 anos atrás, o Bolsonaro dava entrevista no Super Pop. Ele era um cara que a gente falava, esse cara é muito doido, olha o que ele está dizendo, né? Olha as ideias que ele defende e tal. E esse discurso, né, ele cresceu em determinado segmento da sociedade, que abraçou essa causa e até hoje abraça, e acabou sendo uma opção. Muita gente fala assim, mas a escolha era muito difícil. Tu tinha 15 candidatos, eu acho, se não me engano, né? Mas acabou polarizando, então tudo ficou muito polarizado. Ficou, é ele contra os outros. E ele é o antissistema, é o anti-establishment, como ele gosta de dizer, né? E falava o que a população queria. E fala o que a população quer escutar. Entendeu? Uma linguagem mais simples, menos polida. Bota ele Ciro Gomes para debater, Ciro Gomes vai dar um show. Mas para a galera falar, não, tu viu, ele é um mito, ele falou de Deus, de família, ele falou de pátria. Rafael, tanto que não houve debate, né? Não houve debate, ele fugiu. Já pensou colocar ele discutia economia, ele disse assim, eu não entendo nada de economia, por isso eu vou trazer uma pessoa que entenda. Olha o discurso vazio, pobre. Eu não entendo nada de economia, então eu vou trazer alguém que entenda para fazer o papel da economia, porque não serei eu. E aí a população batendo palma, é isso aí, é gente da gente, eu não preciso entender tudo. É esse esvaziamento aí teórico que a gente, infelizmente, vai ter que lidar por mais 2 anos. Provavelmente, né? Provavelmente. Até porque o impeachment também é danoso para o país, viu? O impeachment também é danoso. Esse momento seria muito danoso. Só para você ter uma ideia, Rafael, em 130 anos de república, a gente teve o quê? 5 presidentes que terminaram o mandato, né? 5, se eu não me engano. 5 presidentes que terminaram o mandato. Ou seja, a nossa democracia é nova demais e instável.
Então não dá para a gente simplesmente tirar do poder por qualquer coisa, né? Mas claro que também não podemos aturar muita coisa. Então é preciso que haja representatividade e os movimentos, as manifestações populares. E aí a gente também não pode ficar só nas correntes online, não, né? Essa é uma característica da política latino-americana, né, cara? Não só do Brasil, mas da Argentina, da Venezuela. Sempre tem essa necessidade do líder, né? Do Chávez, do Nicolás Maduro, do Kirchner, do Lula, do Bolsonaro, entendeu? Do Getúlio Vargas, do Perón. A gente precisa superar essa fase, viu? Da América Latina mesmo, da política latino-americana. E a gente só vai superar com educação de qualidade, com politização e com cidadania. Isso. Porque aí a gente não vai precisar mais ter um líder. A gente não vai precisar... Aí que está aquela questão da paixonite, né, Rafael e Felipe? A gente tem a historinha da paixonite. Se tu perguntar para qualquer um em quem ele votou na última eleição para vereador, dificilmente ele vai saber. E se ele não sabe, ele não acompanha. E se ele não acompanha, por que ele votou? Por algum interesse particular, ou simplesmente porque achou o cara bonito, ou porque achou o cara boa pinta, ou porque o cara deu o feijão. Infelizmente ainda tem essa relação muito pobre da política nacional, né? E a pessoa que aceita a cesta básica como um mecanismo de troca do voto, ou se aceita R$50 pelo voto, ele não tem criticidade suficiente para entender que se ele recebeu R$50 naquele voto, ele vai ter que pagar 200 em 4 anos, com juros e correção. Gente, sabe quanto custa uma campanha para prefeito no interior? É na casa de milhões. Como é que uma campanha para prefeito custa milhões? Me diga. Se o salário de um prefeito desse no interior é de 15, no máximo 20 mil reais. Ele não ganha 1 milhão nos 4 anos de mandato. E agora? Como é que ele vai tirar esse dinheiro? Da onde? Então, há um interesse da burguesia, e eu não gosto nem de falar dessa forma, porque fica parecendo aquele discurso pronto do socialismo. Eu odeio isso, cara. Tem que lutar contra os meios de produção. Eu odeio isso, cara. Tem que falar real. Isso aí ficou lá na década de 30, 40, a gente já está em outro momento histórico. Mas existe um interesse econômico de quem controla boa parte dessa economia em manter essas relações. E é isso que precisa ser derrubado. Né? O trabalhador ele precisa, sim, ter um entendimento do que interessa o patrão. Por exemplo, numa pandemia como essa, eu sou empregado. Tu achas que eu não vou ter meu salário reduzido se ela persistir? É claro que eu vou, isso se eu mantiver meu salário. Mas eu tenho que entender, como empregado, eu tenho que entender que eu não vou sair dessa pandemia sem sequelas econômicas. Eu vi professores discutindo o seguinte, tem que ter as férias. Tem que ter as férias. Meu filho, tu vai para onde com férias? Me diga. É a tua carne que vai ter que ser sacrificada agora também. As empresas estão sacrificando? Vamos. Só que tem aquela ideia de que o assalariado é sempre perseguido, é sempre explorado. A gente tem que parar de refletir com criticidade. Será que a empresa não está realmente passando por dificuldades econômicas? Se ela estiver passando, eu não vou ter que também ceder minha parcela de contribuição se eu quiser manter meu emprego? É preciso que haja essa dosagem. E aí eu lembro muito, quem quiser dar uma lidinha sobre isso, do volvismo, Rafael. O volvismo é um dos poucos exemplos em que essa relação patrão e empregado possui um equilíbrio. E tanto que você só vai encontrar ele puramente na Suécia, que é o único lugar do mundo que a cultura da população permitiu que isso acontecesse. E nenhum outro lugar que tentaram introduzir foi tão perfeito. E quando eu falo perfeito, desculpa pela palavra, não é tão perfeito assim, mas existe um jogo de interesse onde o interesse maior é o equilíbrio de forças. Tem que ser bom para o patrão, mas tem que ser bom também para o funcionário, para o operário. E é isso que a gente precisa. Eu ando muito nessa corda bamba aí, viu, Rafael? Entre esquerda e direita, eu me posiciono muito como centro, porque eu acho que a gente tem que aprender com as lições da esquerda e tem que aprender com as lições da direita. Né? O Estado não pode ser preocupado com a economia em maior grau do que com a sociedade, a não ser que a preocupação com a economia seja em prol da sociedade, mas com certos limites. Eu não posso, por exemplo, sacrificar a população inteira em tempos de pandemia pensando em segurar a economia. Porque se eu libero tudo, como muitos fizeram, a própria Suécia, que não fechou nada, o que vai acontecer? Você vai estar destruindo o próprio seio social, as famílias, as perdas. Enfim, eu acho que falei demais, desculpa aí, Rafael. Eu acredito que hajam experiências boas, tanto de governo de direita quanto de esquerda no mundo inteiro.
E a gente tem que aprender com isso. O que foi bom com a direita, o que foi bom com a esquerda, e moldar essa democracia com base no equilíbrio. E, sobretudo, o Estado precisa, sem dúvida alguma, ter um olhar muito mais forte em cima do bem-estar social. A economia do Estado tem que ser voltada para o bem-estar social. Não pode se tratar o Estado como uma empresa. Como uma empresa, que tem que dar lucro a todo custo. Esse lucro tem que vir, mas ele tem que ser dividido. O Brasil, que é um país que tem uma péssima distribuição de renda, é um dos países, é a 9ª maior economia do mundo, mas quando você vai para o IDH, Felipe, nós estamos em 79º, nono lugar do mundo em economia e 79º em qualidade de vida. Nós somos o 3º país em pior devolução dos tributos pagos. Aí você vai para o seio social, o cara faz de tudo para sonegar o imposto. E qual é a desculpa que ele usa? E aí a desculpa pífia. Qual é a desculpa que ele usa? Que esse imposto que ele paga não vai voltar para ele. Entendeu? Que não vai voltar para ele. É a justificativa que ele tem para sonegar. Então, como é que eu vou construir um país que busque esse equilíbrio se a base da população é corrupta? Nossa sociedade é corrupta. Pensa no meu interesse. Por exemplo, eu tenho um amigo agora, só para fechar, um amigo que disse assim, Saulo, eu não tive mudança de salário. Meu salário não mudou em nada, eu recebo exatamente a mesma coisa. Por que eu vou pagar a minha escola com 30% de abatimento? Eu entendo que os 30% seja exatamente por conta dos pais que perderam. Então eu liguei para a escola e disse assim, me manda o boleto, eu quero o boleto normal. E ele manteve as contas dele de forma normal. Então eu não posso pagar, não vai me causar prejuízo nenhum? Não, então eu vou pagar normal. Agora, olha a consciência de um cara desse. A consciência social. Que ele sabe que se ele pagar normal, é mais dinheiro entrando na empresa. É mais dinheiro entrando na empresa que pode sustentar um funcionário que talvez ela não sustentaria se todo mundo pagasse com os descontos obrigatórios por lei. Mas cadê essa consciência política? Não temos. Cada um olha para o seu umbigo. Enfim. Depois dessa bela mensagem motivacional de Saulo Formiga, Felipe, conduz o encerramento. Professor, eu fico extremamente honrado, agradecido. Esse debate final aqui foi muito bom também. Talvez a gente possa até convidar vocês de novo para entrar e discutir um pouco sobre o que é direito, o que é esquerda, o que é direito, o que é esquerda estão querendo. É outro tema muito interessante, né? Que cabe a um centro acadêmico discutir. Ficaria extremamente honrado numa outra oportunidade. Eu agradeço aos senhores, agradeço a todo o nosso público que acompanhou a gente até agora e a gente espera vocês nos próximos dias do ciclo de palestras estudantis. Muito obrigado e boa noite, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, hein? Rafael, sempre bom bater esse papo contigo. Felipe, obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí que nos acompanharam ou que vão assistir esse vídeo aí posteriormente. Aproveitando também para agradecer mais uma vez o convite da galera da Caluta UEMA, né, do Centro Acadêmico de Direito da UEMA. É uma honra estar aqui presente com vocês nesse ciclo de palestras e ressaltar que tem toda uma programação durante os próximos dias também de outras lives com outros professores. Então, fiquem atentos, participem. E é isso aí. Um abraço a todos vocês, se cuidem e uma ótima noite para todo mundo. Valeu!